E a cuca Pondi, que é uma cuca, que é uma bichona que não faz mal para que é apenas uma figura desvairada, né? À procura de bofinhos. Existe uma outra cuca, né? Que é uma cuca que todo mundo acha deliciosíssima. Todo mundo quer ser criança para ser comido por esta cuca. Essa cuca deliciosa é a Alessandra Negrini. Bom, mas hoje, tirando a cuca cheia de afetações e trejeitos, que é uma lástima a existência, tirando aquela que não é uma lástima, que é uma dádiva à existência, que é a Alessandra Negrini, a outra cuca, uma das cucas morreu hoje, aos 96 anos. E que não ficou famosa por ser cuca, pelo contrário, ela foi uma das atrizes mais fantásticas do folhetim clássico brasileiro, que é a telenovela, a teledramaturgia, a Dorinha Durval. Certamente, quando eu apresentar a foto dela para vocês aqui, ó, né, vocês vão se lembrar da Dorinha Durval. Ela fez dezenas de novelas. Inclusive, lembram das Irmãs Cajazeiras? Então, as Irmãs Cajazeiras, uma delas era a Dorinha Durval, né? Lembra? E a Dorinha, ela iniciou, junto com a Virgínia Alane e outras moças, inclusive sempre muito pequenininhas, né? No teatro de revista. O teatro de revista era um teatro de striptease, de shows, de dança, e percorria o estado de São Paulo. Depois tinha os seus locais específicos, em torno da Avenida Ipiranga, da Avenida Rio Branco, do Praça da República, aqui em São Paulo, né? E foi muito famosa, foi trazida então para a televisão. Teve filhos com o Daniel Filho, que é um produtor de TV muito conhecido. Mas existe um episódio que hoje, na morte dela, serviu de manchete. Acho até que para poder fazer a chamada, né? Acho que os jornais, o público já não lembra mais da Dorinha, então vamos lembrar dela como cuca e ligar ela a este fato inusitado. É que a Dorinha, ela matou o segundo marido dela, né? Não o Daniel Filho, o segundo marido dela. Ele era 16 anos mais novo, acho que um garotão aí encantado pelo fato da mulher ter sido do teatro de revista. E ela matou com 2 tiros, ela alegou legítima defesa, pegou cadeia, conseguiu responder por regime aberto, mas daí para frente a Dorinha teve muita dificuldade, né? Acabou ficando mais reclusa, mas não deixou de constituir aí alguma coisa que a gente não pode esquecer, que é a história da teledramaturgia, a história da TV brasileira, como uma história que tem o seu pé no teatro de revista. Eu, quando era garoto, eu não podia entrar no teatro de revista, porque era para maiores, né? Mas a gente sempre entrava, né, no teatro de revista. Achava aquilo um mundo fantástico, né?
frequentar ali a Boca do Lixo, a Boca do Luxo, os teatros de striptease da Rio Branco. E muitas dessas moças que depois... Agora, uma coisa que era muito interessante, né? É que hoje eu noto, né? É que todas elas... Eu não me lembro de nenhuma moça alta. Eram todas elas muito pequenininhas, as moças do teatro de revista, né? Acho que não sei... A Virginia Lane, que inclusive dizem que foi amante do Getúlio Vargas, era minúscula, né? Acho que vocês se lembram dela participando como jurada do Silvio Santos, né? Ela era dentucinha. E é interessante também que essas moças do teatro de revista, elas não eram espetáculos de beleza, né? Elas eram graciosas, né? Elas eram graciosas, você não pode dizer nem que elas eram sexy. Elas nem eram sexy, nem eram mulheres lindas, né? Elas eram graciosas. Era uma espécie de ludicidade interna que elas tinham, uma alegria interna, que dava o tom do teatro de revista, que dava as danças coletivas, que dava o show do striptease. O Stanislau Ponte Preta, que foi um humorista fantástico que nós tivemos, né? Criador de algo que até hoje vale a pena ser lido, que é o FEBEAPA, o Festival de Besteiras que assola o país, nos anos 60. O Stanislau Ponte Preta criou um quadro, né, que chamava As Certinhas do Lalau. Certinhas do Lalau. A Virginia Durval fez parte das Certinhas do Lalau, compondo aí um folclore interessantíssimo. O teatro de revista praticamente deu tom para chacretes, para as boletes, né? E algumas dessas moças foram para a TV e ali desempenharam papéis espetaculares, né? Eu hoje fico assim, minha mãe morreu agora com 97, né, recentemente, agora morreu a Dorinha, em 96, vi a foto dela ali, né, velhinha, junto com a figura da Cuca. Eu acho que ela foi a primeira Cuca do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Depois que vieram as outras, e depois é que houve o filme com a Alessandra Negrini, mais recentemente. Acho que se encerra com como a teledramaturgia está nos dando a sensação de que ela está se encerrando, talvez não, né? Talvez a teledramaturgia sobreviva aí como série e com uma audiência mais comedida, mas sobreviva, né? Mas a sensação que a gente tem é que ela está se encerrando, que são os últimos, esses remakes são o canto do cisne da própria teledramaturgia. Então, como eu estou com essa sensação, talvez isso me toque ainda mais com a morte da Dorinha, que parece que ela é o encerramento individual de alguma coisa que está se encerrando coletivamente. É isso. É um fechamento de século XX. Um fechamento de século XX. Normalmente um século fecha no outro, né? Daqui a pouco a gente volta.